Então, pessoal, vamos para a correção da atividade da aula passada. A número 1. Qual é o instrumento musical mais antigo do mundo? E aí, fazemos outra pergunta, né? Desde quando o homem se interessa por música? Talvez essa pergunta consiga ser respondida pelo instrumento musical mais antigo do mundo, a flauta. Tá? Então, a flauta é o instrumento musical mais antigo. Apesar de a percussão com o corpo realizada pelo homem primitivo já ser pensada como música, a construção de instrumentos capazes de emitir sons foi o marco para a história musical. E o primeiro deles foi feito de ossos, a flauta. Ok? É um instrumento de sopro retratado em pinturas de cavernas, mas nunca ficou evidente a verdadeira idade dele. Contudo, em 2009, uma descoberta arqueológica mudou o que já era conhecido sobre os instrumentos pré-históricos, acrescentando à atualidade uma flauta cuja idade é datada de entre 43 a 82 mil anos, a flauta mais antiga do mundo. Em escavações arqueológicas das últimas décadas, descobriram diversos exemplares de flautas feitas dos ossos dos mais diversos animais, de tíbia de abutre, a fêmur de urso e marfim. No entanto, uma escavação feita em uma caverna na Alemanha em 2009 encontrou uma flauta pré-histórica, cuja idade pode chegar a 82 mil anos. Foram descobertas no sudoeste da Alemanha flautas de marfim e de urso de abutre, sendo a última a mais preservada. O objeto tem 5 orifícios para os dedos e pode emitir diversas notas musicais. Composta por 12 pedaços, a flauta foi encontrada em uma escavação em um acampamento neandertal, uma espécie de ancestral humano já extinta, que viveu com o Homo sapiens na Europa e em parte da Ásia. A 2. Qual é o instrumento mais popular que existe? Essa é uma questão um pouco difícil, mas a gente encontra, tão diversificado, o violão. Né? Então, alguns instrumentos musicais são muito populares em determinados locais, ou mais populares em determinados locais que em outros. No Brasil, o violão está no topo da lista dos instrumentos mais conhecidos e utilizados. Há uma razão muito simples para tal fenômeno. Este instrumento é tido como um dos mais fáceis de aprender e um dos mais acessíveis em termos financeiros. O violão pode ser encontrado em muitas casas, pronto para ser tocado a qualquer momento. Existem cursos à distância e presenciais para atender a cada necessidade de aprendizado, embora muitos consigam aprender a tocar sozinhos com a ajuda das cifras e das instruções. Então, o violão é um instrumento harmônico, é aquele instrumento que consegue produzir mais de uma nota simultaneamente. Instrumentos como o piano, o violão, guitarra, instrumentos que tocam mais de uma nota simultaneamente são chamados instrumentos harmônicos. Okay? E os instrumentos melódicos como clarineta, flauta, requinta, saxofones são chamados instrumentos de uma nota só, Eles tocam melódicos, Vão tocar uma nota somente, mas não são instrumentos harmônicos. A questão 3. Qual destes grupos de instrumentos são utilizados em uma orquestra sinfônica? Então, os violoncelos, o violoncelo, tímpanos e harpas. Tá? Então, a letra C. Orquestras sinfônicas e filarmônicas são convencionalmente conjuntos grandes com cerca de 100 músicos divididos em naipes, cordas, madeiras, metais e percussão. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Na Filarmônica de Berlim, por exemplo, há 129 instrumentistas. A atividade de vocês é responder qual a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma filarmônica. Pesquisem e respondam e enviem identificada, no caso, a resposta, tá bom?